O título da Palavra de Deus que iremos estudar juntos hoje é As Profecias dos Profetas e os Pensamentos das Pessoas do Mundo. Através dos ensinamentos de Deus na Bíblia, vamos pensar sobre como as profecias na Bíblia parecem aos olhos das pessoas do mundo e quão diferentes são os pensamentos de Deus e os pensamentos das pessoas do mundo nesta época. Eu espero que vocês entendam pela fé que todos os nossos pensamentos e julgamentos devem ser baseados nos pensamentos e julgamentos de Deus. Por um momento, vamos voltar para 2000 anos atrás, nos dias em que Jesus Cristo veio à Terra em carne. Quando Jesus veio a esta terra, ele passou pela infância e também teve o tempo de jovem. E também trabalhou como Senhor, pregando o Evangelho. Jesus nasceu como qualquer criança. Sobre a sua vinda, os profetas profetizaram: um filho nos nasceu, mas ele é o próprio Deus. Contudo, aos olhos das pessoas, ele parecia apenas uma criança normal, não Deus. Jesus bebê cresceu e se tornou um jovem. As pessoas o consideravam apenas como filho de um carpinteiro, chamado José, e de Maria. Quando Jesus foi batizado e começou a pregar o Evangelho com 30 anos, ele disse: eu e o Pai somos um, dizendo que ele é o próprio Deus. Ele proclamou que viria a esta terra de acordo com as profecias dos profetas e fez a sua vinda conhecida às pessoas. Mas as pessoas comuns pegaram pedras para apedrejá-lo, dizendo que isso era blasfêmia. Hoje, precisamos lembrar novamente que há uma grande diferença entre as profecias dos profetas e os pensamentos das pessoas deste mundo. O Pai e a Mãe Celestiais vieram a esta terra nesta última época do Espírito Santo e viveram suas vidas de acordo com as profecias. Contudo, as pessoas do mundo os tratam como pessoas comuns, do ponto de vista físico. Então, o que Deus disse sobre o assunto? Deus disse que Ele esconderia suas profecias gloriosas e pensamentos deles, mas que aos seus filhos Ele faria conhecida toda a sua glória. Hoje, nós veremos quão diferentes eram os pensamentos das pessoas do mundo, das profecias dos profetas, considerando o mesmo assunto. Através das profecias dos profetas, vamos tomar um tempo para entender a situação em que Jesus veio na sua primeira vinda e esta época também. Vejamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta Isaías profetizou de antemão que Deus viria a esta terra 700 anos antes de isso ocorrer. Ele disse: Deus aparecerá nesta terra como um filho. Mas como pensaram as pessoas do mundo? Elas se opuseram aos planos de Deus, pensando: como Deus pode ser um homem? Vejamos essa cena. João capítulo 6, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José?
Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Eles disseram, não são seus pais, José o carpinteiro e Maria? Nós conhecemos seus pais. Como ele pôde dizer que desceu do céu? Nosso Deus estava no céu e veio a esta terra, vestindo a tenda da carne, não é? Já que veio a esta terra, ele lhes disse que ele veio do céu. Mas as pessoas murmuraram. Dessa forma, havia uma grande diferença entre as profecias dos profetas e os pensamentos das pessoas naquela época. Então, que caminho nós devemos tomar e seguir? Não é o caminho que é certo do ponto de vista de Deus? Nós devemos seguir as profecias dos profetas e a Bíblia. Vamos continuar com o versículo 43. Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aqui, as pessoas consideraram Jesus apenas como filho de um carpinteiro. E assim, elas o rejeitaram e o difamaram. Mas a Bíblia e os profetas profetizaram que Ele é Deus, que veio a esta terra para salvar a humanidade. Sobre o mesmo Jesus, o mundo e a Bíblia têm pontos de vista iguais? Diferentes. As pessoas do mundo e os profetas pensam de forma diferente. Então, no mundo da fé, que caminho devemos aceitar? E que caminho devemos rejeitar? Pensando juntos sobre isto neste sábado, eu espero que nossa fé seja estabelecida, correta e firmemente. Vamos para João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Isso significa que Ele disse que Ele é o próprio Deus. Versículo 31. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Como a Bíblia e os profetas profetizaram em que forma Deus viria à terra, eles claramente profetizaram dizendo que Ele viria em forma humana. Contudo, as pessoas daquela época disseram, como ousa, tu sendo homem, fazer Deus a ti mesmo? Elas tentaram apedrejar Jesus. Nós podemos ver isso em João capítulo 10. Havia uma grande diferença entre as profecias dos profetas e os olhares das pessoas. Jesus é Deus, que veio a esta terra em carne, não é? Porém, quando Ele veio a esta terra vestido de carne, somente poucas pessoas o reconheceram como Deus. Muitos não tinham visão clara para com as profecias. Eles não entenderam o correto significado da palavra de Deus. Eles não tinham os olhos espirituais para reconhecer Deus como Deus. Nesta época também, as pessoas não conhecem as profecias dos profetas, nem entendem a vontade de Deus. Aqui nós podemos descobrir o fato de que as pessoas cometeram um grande erro.
quando tentaram julgar e entender Deus com apenas o seu próprio ponto de vista. Agora, o mundo inteiro diz: Jesus é o Salvador, que veio a esta terra para salvar a humanidade. Mas como os religiosos e as pessoas do mundo julgaram Jesus naqueles dias, eles o chamaram de herege. A grande verdade que salva a humanidade foi tratada como heresia naquela época. Vamos para Atos, capítulo 24, versículo 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote, Ananias, com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador do quê? Quem eles indicaram como a seita dos nazarenos? Eles indicaram Jesus. Jesus é Deus que veio à Terra para salvar todos. Mas as pessoas daquela época e os religiosos daquela época consideravam Jesus como herege. Então, que tal a Bíblia e os profetas? Eles disseram que Jesus era herege? Jesus disse: Eu sou ele. Os religiosos daqueles dias e as pessoas do mundo daquele tempo rotularam continuamente Cristo como herege. Eles deram tal título desrespeitoso e desonroso a ele. Pessoal, as coisas que aconteceram na época do Filho, 2000 anos atrás, estão agora ocorrendo repetidamente. Por um longo tempo de 2000 anos, Deus pacientemente perseverou com tal título desrespeitoso e desonroso de seita dos nazarenos, para nós estarmos aqui hoje. Agora, o tempo está próximo para Deus levantar e exercer o poder do cetro de ferro, certo? No dia do juízo, eles não poderão nem se pronunciar diante de Deus. Deus dirá: Eu lhes disse tantas vezes, mas vocês desprezaram as profecias da Bíblia e os profetas. Vamos para Isaías, capítulo 25. Sobre esta época também, Deus disse: Eu irei para a terra novamente, dessa forma. Então me reconheçam e me recebam. Vamos confirmar isso em Isaías, capítulo 25. Havia uma grande diferença entre as profecias dos profetas e os pensamentos dos homens. Vamos para o versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. Que promessa graciosa! Deus destruirá a morte para sempre, com vinhos velhos. E, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. As pessoas nesta profecia dizem: quando nós o virmos destruindo a morte com vinhos velhos, Ele deve ser nosso Deus, porque dar a vida eterna é algo que ninguém pode fazer, a não ser Deus. É por isso que Ele é aquele que temos esperado. Ele nos salvará.
A salvação não pode ser dada por ninguém mais, mas com o pão e o vinho da Páscoa, que foram guardados por um longo tempo. Somente aquele que vem para destruir a morte com isso é nosso Deus, que pode abrir o caminho para a salvação. A mesma profecia é mencionada em Hebreus, capítulo 9, certo? Jesus deve aparecer quantas vezes para nos trazer a salvação? Jesus deve aparecer uma segunda vez. Isso significa, quando Deus vem a esta terra em carne, Ele fará isso. Portanto, o reconheçam e o achem. Em Apocalipse, capítulo 22, o que o Espírito e a noiva dizem? Vem. Se tu entendes, vem. Se tu compreendes, vem e recebe a água da vida. Dessa forma, Deus nos permitiu conhecer os caminhos da glória profetizados. Deus previu e abriu os caminhos através dos profetas. O Espírito e a noiva vieram à Terra da mesma forma de 2000 anos atrás. Porém, o que as pessoas fazem com seus pensamentos humanos? Elas recebem Cristo Ansanhum, o Espírito Santo, e a sua noiva, a Mãe Celestial, a Nova Jerusalém. Elas dizem, sendo eles homens, se fazem Deus a si mesmos. Não importa quantos testemunhos da Bíblia e profecias dos profetas haja, as pessoas estão os rejeitando e negando. Como será o resultado? Ainda que se arrependerem dolorosamente no fogo do inferno, por não terem recebido os testemunhos entregados, os seus remorsos serão inúteis. É por isso que vocês e eu, nós devemos dar ouvidos às profecias dos profetas e aos ensinamentos de Deus. Nós nunca devemos olhar para Deus com os pensamentos e julgamentos humanos. Quando nós olhamos para Deus com os olhos da profecia, nós podemos encontrar Deus corretamente e seguir o seu caminho glorioso. 2000 anos atrás, Jesus ensinou a verdade da nova aliança. Ele deu todos os seus ensinamentos para salvar a humanidade. Contudo, eles chamaram isso de heresia. É o mesmo nesta época. Nós estamos seguindo todos os ensinamentos de Jesus Cristo conforme estes são. Nós aceitamos a nova aliança e seguimos o caminho da verdade. Mas o que as pessoas dizem? Dizem, a Igreja de Deus é herege. Elas dizem o que as pessoas disseram 2000 anos atrás. A história se repete. Portanto, nós devemos entender por que essas palavras são escritas por toda a Bíblia. 2000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo foi ao tribunal, sendo acusado pelo orador Tértulo e o sumo sacerdote, eles disseram que o apóstolo Paulo era o principal agitador da seita dos nazarenos. Eles rotularam a fé do apóstolo Paulo em Cristo e toda a sua pregação como heresia. Pessoal, essa verdade é a nossa verdade, não é? O que Paulo pregou? Ele pregou sobre a Páscoa, sobre Jesus Cristo e sobre Deus que veio em carne. Pessoal, Jesus era herege? Ele parecia herege do ponto de vista humano. Mas, na verdade, o seu ensinamento era uma grande verdade que salva a humanidade. 2000 anos atrás, a verdade da nova aliança, que nós temos agora, foi tratada dessa forma. É por isso que a Bíblia diz que precisamos passar por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus, nesta época também. Vamos todos passar por todas as dificuldades e receber boas-vindas no eterno reino dos céus. O apóstolo Paulo pregou a verdade da nova aliança, e Jesus testificou isso, ainda que ela tenha sido tratada como heresia 2000 anos atrás. Isso não é como a Bíblia e os profetas testificaram. Eles a avaliaram como a grandiosa verdade que pode salvar a humanidade. Eles a avaliaram como a única verdade que salvará o mundo.
Contudo, aos olhos das pessoas, a nova aliança parecia como heresia, porque pregou Deus em carne. E eles a rejeitaram, chamando-a de mentira, porque era diferente do que eles pregavam. Vejamos Marcos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Jesus pregou o Evangelho em todo lugar, muito diligentemente. Se Jesus fosse a este lugar, uma multidão se reuniu aqui para ouvir a palavra. E se Jesus fosse aquele lugar, outra multidão se reuniu lá para ouvir a palavra. Ele não tinha tempo para comer. Versículo 20. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, eles até iam prender Jesus, dizendo que ele estava fora de si. Pessoal, isso é como as pessoas comuns viam Deus, julgando pelo exterior. Até mesmo a sua família e parentes não entendiam o que Jesus estava fazendo. Porém, os seus ensinamentos eram grandiosos que salvam a humanidade. Hoje, nós precisamos pensar sobre o porquê todas essas palavras estão escritas na Bíblia. Deve-se saber que há uma grande diferença entre as profecias dos profetas e os pensamentos das pessoas do mundo. Por que as pessoas não acreditam? Porque elas não entendem o que pregamos? Não fiquemos frustrados assim. A única coisa que precisamos fazer é pregar. Essa é nossa missão. Vamos pregar com força. Deus nos disse para pregar diligentemente a todos. Deve haver uma razão para nos dizer para fazer isso. Depois de pregarmos a todos, haverá uma clara diferença no dia do último juízo entre os que aceitam o que pregamos como a palavra de Deus e os que a entendem como não sendo a palavra de Deus, mas como algo que alguns, que estavam fora de si, clamaram. Deus disse que o homem colhe o que semeia. Se semearem um pensamento errado, não evitarão tomar uma escolha errada. Se escutarem a verdade pensando, eu devo crer em toda a palavra de Deus, então abrirão as portas dos seus corações e virão a palavra de Deus, dizendo, Amém. Hoje, nós estamos confirmando mais uma vez como as pessoas viam Jesus Cristo quando Ele veio 2000 anos atrás e pregaram o Evangelho. As pessoas naqueles dias rotularam os ensinamentos de Jesus Cristo como heresia. Vejamos Zacarias, capítulo 9. Versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Aqui diz que o rei de Sião virá. O rei de Sião indica Deus, certo? Antes de Jesus vir, o profeta Zacarias já havia profetizado que, quando Deus desceria a esta terra, Ele viria justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho. Vejamos como Jesus cumpriu esta profecia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião,
Eis aí te vem o teu rei, isto é, o rei de Sião, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas, Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Aqui, Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho. O que já tinha sido profetizado em Zacarias, capítulo 9, estava sendo cumprido aqui. Mas como os líderes religiosos daquela época e as pessoas do mundo viam a obra de Jesus, enquanto essa profecia estava sendo cumprida, vejamos no versículo 15. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Como eles ficaram? Indignaram-se, tendo inveja dele. Indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças, de peito tiraste perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Aqui, nós podemos ver a cena onde Jesus estava cumprindo a profecia do profeta Zacarias. As multidões o seguiam com alegria. E alguns, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito é ele que vem em nome do Senhor. Assim, o receberam em glória. Mas, que tal as pessoas do mundo e os homens da religião falsa, que ficaram do lado oposto de Jesus? Eles ficaram agradados com isso? A Bíblia descreve que eles se indignaram. Em outras palavras, ficaram aborrecidos com seus gritos, perguntando a Jesus: Por que você deixa essas crianças gritarem tanto? Hoje, entendamos que há tal grande diferença entre as profecias dos profetas e os pensamentos das pessoas do mundo. Compreendamos, pensando: Deus fez tudo isso para cumprir essas profecias. Deus veio a esta terra como filho para cumprir essas profecias. Quando o rei Herodes ordenou que todos os meninos menores de 2 anos fossem mortos para matar Jesus, a profecia do profeta Jeremias, que Raquel choraria por seus filhos, foi cumprida. Quando olhamos para a história nesta época, nós podemos entender tudo o que houve na época do Filho. E também podemos confirmar que todas as profecias dos profetas e da Bíblia foram cumpridas. Pessoal, nas profecias dos profetas, Deus é descrito como verdadeiramente grandioso e santo. Mas as pessoas daquela época consideraram Deus meramente como filho de um carpinteiro. A razão por que precisamos entender essa situação triste é porque nós nunca devemos falhar em receber o Pai e a Mãe Celestiais. Quando eles vierem a esta terra como o Espírito e a noiva, na época do Espírito Santo, nós, filhos de Sião, devemos ter os olhos dos profetas que escreveram as profecias. Vamos para Isaías, capítulo 53. Capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza
havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías, capítulo 53, foi escrito pelo profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus. Esta profecia mostrou que Deus viria a esta terra em carne e que Ele mesmo tomaria nossas enfermidades, tristezas e iniquidades. Cristo foi sacrificado na cruz como oferta pelo pecado, para nos redimir dos nossos pecados. De acordo com as profecias, Cristo foi apreendido pelas mãos daqueles e foi crucificado injustamente. Sobre isso, os profetas e a Bíblia nos dizem que ele sofreu todas essas coisas e foi crucificado a fim de pagar nossas transgressões e iniquidades. Não obstante, as pessoas naquela época pensavam diferente. Em Mateus capítulo 27, enquanto pedia pela crucificação de Jesus, o povo disse que o sangue de Jesus cairá sobre eles e sobre os seus filhos. Que confiantes eles eram! Se eles tivessem reconhecido pelo menos um pouco Cristo como Deus, eles teriam ousado dizer isso? Eles teriam cuspido nele? Teriam dado bofetadas nele? Teriam zombado dele? Aos olhos deles, Jesus Cristo, que veio a esta terra em carne, parecia apenas como um homem, não como Deus. Nas profecias dos profetas, foi registrado que ele tomaria nossos pecados e seria crucificado por nossas transgressões. Vamos continuar a ver as palavras. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Quando ele morreu, quem estava à sua direita e à sua esquerda? Os dois ladrões. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E, de acordo com Mateus capítulo 27, versículo 57, Jesus foi colocado no túmulo do rico de Arimateia, chamado José. Todas as profecias foram cumpridas conforme registradas. Contudo, aos olhos das pessoas do mundo, isso parecia como um acontecimento comum. Vamos continuar com o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 700 anos antes de Jesus vir, Deus já tinha essas belas obras de Cristo, escritas na profecia do profeta. Contudo, aos olhos das pessoas do mundo, Jesus Cristo parecia
como o herege dos hereges, que causa divisão entre os judeus e faz os judeus ficarem nervosos e confusos, e viola as doutrinas dos judeus naquela época. É por isso que todos tomaram a dianteira em crucificar Jesus, gritando: crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Esses comportamentos mostram o suficiente quão pouco eles entendiam a Bíblia e as profecias dos profetas sobre Deus, e quão pouco eles reconheceram Deus, o Todo-Poderoso, que veio a esta terra em carne. Nós podemos ver quão pouco eles viam Jesus como Deus. Hoje, nesta época, Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra para a nossa salvação novamente. Nós nunca devemos falhar em aceitar Deus. Com a fé de Pedro, de João, de Tiago e de Paulo, vamos receber Deus. Filhos de Sião, guiemos as pessoas a Sião ao manter o passo com a obra do Evangelho, que está sendo realizada no mundo todo, para que todos possamos entrar juntos no eterno reino dos céus, de mãos dadas. Com isso, concluo o sermão. Muito obrigado. Deus os abençoe.